Queridos irmãos e irmãs, em nossa última catequese, mostramos como nasceu no coração do Papa Francisco o desejo de instituir o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado no 33º domingo do tempo comum. Prosseguindo as nossas catequeses, em vista de nos prepararmos para esse Dia Mundial dos Pobres, gostaria de partilhar com vocês as edições já acontecidas do Dia Mundial dos Pobres, as mensagens que o Papa Francisco nos ofereceu ao longo desses anos. Comecemos com o primeiro Dia Mundial dos Pobres, celebrado em 2017. O Papa Francisco, na sua mensagem, que tinha por tema "Não amemos com palavras, mas com obras", ele denunciava a injustiça social fruto da avidez e da exploração. Não se resignar ao escândalo da pobreza. Não podemos ficar inertes, nem tampouco resignados perante o escândalo do alastramento da pobreza nos grandes setores da sociedade do mundo inteiro, escrevia o Papa Francisco na mensagem para o primeiro Dia Mundial dos Pobres, que se celebrou no dia 19 de novembro de 2017, 33º domingo do tempo ordinário. Instituído em 2016, na conclusão do Jubileu da Misericórdia, o dia constitui para toda a comunidade cristã uma ocasião para testar a capacidade de estender a mão aos pobres, aos débeis, aos homens e às mulheres, aos quais muitas vezes é espezinhada a dignidade, como explicou o arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Nesta perspectiva, o dicastério, esse organismo da Santa Sé, preparou um subsídio pastoral disponível a partir do mês de setembro para permitir que sacerdotes e o mundo do voluntariado vivessem ainda mais intensamente o sentido da jornada Dia Mundial dos Pobres. No momento central de 19 de novembro, quando o Papa presidiu a missa com os pobres e os voluntários. Em particular, para estes últimos, estava prevista também uma vigília de oração no sábado, 18 de novembro, em São Lourenço, fora dos muros, uma ocasião para fazer memória do grande santo romano que elevou a figura do pobre a verdadeiro e único tesouro da Igreja. Esta atenção privilegiada representou uma constante na história eclesial, como sublinhou na sua intervenção o bispo José Otávio Ruiz Arenas, secretário do Dicastério para a Nova Evangelização, recordando que para o Papa Francisco, a opção pelos pobres é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica e constitui uma forma especial de primazia no exercício da caridade cristã, da qual toda a tradição da Igreja dá testemunho. Aí fomos para o segundo Dia Mundial dos Pobres, em 2018, e o Papa, na sua mensagem, escolheu como tema "Este pobre clama e o Senhor o escuta". Não podemos ficar indiferentes ao grito dos pobres. A responsabilidade da gestão global e partilhada da migração internacional foi reiterada pelo Papa com uma firme exortação a toda a comunidade internacional para que cooperasse no desafio do fenômeno da migração. As suas palavras ressoaram a 14 de junho, no sugestivo cenário dos Jardins do Vaticano, onde se realizou um colóquio sobre este tema entre a Santa Sé e o México. O pontífice pronunciou-se através de uma mensagem lida pelo arcebispo Paul Richard, secretário para as relações com os estados, e explicou que para poder dar resposta ao fenômeno da migração é necessária a ajuda de toda a comunidade internacional. Aliás, afirmou,
A cooperação internacional é importante em todas as etapas da migração. Francisco esclareceu que os fenômenos migratórios não estão em questão, que nos fenômenos migratórios não estão em questão só números, mas pessoas. Pessoas que precisam de uma proteção contínua, independentemente de seu status. De fato, os seus direitos fundamentais e a sua dignidade devem ser protegidos e defendidos. Em relação aos trabalhos do colóquio, o Papa recordou que foram realizados na comemoração dos 25 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre o México e a Santa Sé, pedindo que se consolidem os vínculos de colaboração a favor dos necessitados e dos descartados da sociedade. E precisamente a estas categorias de mulheres e de homens foi dedicado o segundo Dia Mundial dos Pobres, instituído por Francisco na conclusão do Jubileu da Misericórdia, para ser celebrado no 33º domingo do Tempo Comum, e que no ano de 2018 ocorreu no dia 18 de novembro. Em vista do evento, o Pontífice difundiu uma mensagem centrada nos verbos gritar, responder e libertar, que se encontram no tema "Este pobre grita e o Senhor escuta". Aí veio a celebração do terceiro domingo mundial, do terceiro Dia Mundial dos Pobres em 2019. E o tema escolhido para a mensagem pelo Papa Francisco: a esperança dos pobres jamais se frustrará. Não se pode continuar a levantar muros para defender as riquezas. Podemos construir muitos muros e impedir as entradas para nos iludirmos que estamos seguros com as próprias riquezas. Mas não será assim para sempre, pois o Senhor destruirá as barreiras criadas entre os países e substituirá a arrogância de poucos com a solidariedade de muitos, escreveu o Papa Francisco na mensagem para o terceiro Dia Mundial dos Pobres. O texto do Pontífice começa com uma forte denúncia da situação na qual se encontram a viver milhões de homens, mulheres, jovens e crianças, obrigados a deixar as suas casas para poder sobreviver, separados das próprias famílias, marginalizados pelo mundo do trabalho ou constrangidos a empregos em condições de exploração, vítimas de tantas formas de violência, prostituição e droga, sem contar os imigrados e os desabrigados que vagueiam pelas ruas das nossas cidades, com frequência tratados como imundícia e considerados parasitas da sociedade, pois aos pobres não se lhes perdoa nem sequer a sua pobreza. Em síntese, constatou Francisco, reconhecemos uma multidão de pobres, muitas vezes tratados com retórica e suportados com enfado. Tornam-se como que transparentes e a voz deles deixa de ter força e consistência na sociedade. Homens e mulheres cada vez mais alheios entre as nossas casas e marginalizados nos nossos bairros. Mas tudo isto não poderá durar ainda por muito tempo, pois o grito deles aumenta e abrange a terra inteira. Jesus inaugurou o seu reino pondo os pobres no centro e confiando a nós, seus discípulos, a tarefa de o levar por diante com a responsabilidade de dar esperança aos pobres. Trata-se de um programa que a comunidade cristã não pode subestimar. Está em questão a credibilidade do nosso anúncio e do testemunho dos cristãos. Por quê? Explica a mensagem do Papa. A promoção também social dos pobres não é um compromisso externo ao anúncio do Evangelho, mas, ao contrário, manifesta o realismo da fé cristã e a sua vocação histórica. Assim, queridos irmãos, caminhei rapidamente nas 3 primeiras edições do Dia Mundial dos Pobres, trazendo, pensando
elementos da mensagem do Papa. No próximo vídeo, na próxima catequese, vamos dar prosseguimento a partir do 4º Dia Mundial dos Pobres, celebrado em 2020, quando já nos encontrávamos numa situação de pandemia. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar para viver intensamente o Dia Mundial dos Pobres que se aproxima. Deus a todos abençoe.